Boa noite, irmãos, graça e paz. A nossa segunda aula do estudo bíblico vai ser através desse vídeo, bem objetiva, esperando que vocês já tenham feito a pré-leitura do material que foi enviado essa semana. A todos uma ótima noite. O tema dessa noite, o tema desta aula é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Interessante nós frisarmos duas palavras, sublimidade e Cristo. Sublimidade tem a ver com perfeição, excelência, grandiosidade. Então, nós podemos ler que as bênçãos espirituais são perfeitas, grandiosas, excelentes em Cristo. Amém? O tema central desta aula, o objetivo, é que nós entendamos que Deus nos concedeu bênçãos através de Jesus, através e unicamente em Jesus. Nós somos abençoados por Deus. O texto principal é Efésios 1, versículo 3, que diz: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós vemos aqui nesse versículo que não são algumas bênçãos espirituais, mas que Paulo deixa claro que o Senhor Deus, nosso Pai, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós somos agraciados por todas as bênçãos e não apenas por algumas bênçãos. Isso é muito importante. Vocês tinham uma tarefa de fazer a leitura de Efésios capítulo 1 e também fazer a leitura de Efésios capítulo 1 em algum comentário bíblico que está disponível lá na nossa plataforma. Espero que vocês tenham feito, porque assim vai ficar muito mais interessante e até mais prático e fácil, de entender o que Paulo, qual era a intenção de Paulo ao fazer a escrita desta carta e o que ele quis dizer, a interpretação do que ele quis dizer de fato aos Efésios, e não somente a eles, mas a toda a igreja, que como vimos na aula passada, a carta aos Efésios é uma carta circular, é uma carta que foi escrita para eles, mas que na sua saudação já nos indica que foi uma carta que correu todo o perímetro ali, alcançando outras igrejas também, tá bom? Vamos então fazer a leitura de Efésios 1, capítulo, Efésios 1, versículo do 3 a 4 e do 9 ao 14, amém? Eu vou fazer a leitura na versão NVT, nova versão transformadora. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Verso 9. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isso é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este. No devido tempo, ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou, conforme seu plano, e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhes desse a glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para louvor da sua glória. Amém. Vamos orar?
Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para aprendermos mais da tua palavra, honrando o nosso compromisso, Senhor, de devoção e doutrina, para que possamos crescer cada vez mais em sabedoria e conhecimento diante de ti, Senhor, sendo servos uns dos outros, Senhor, e conquistando, Senhor, as bênçãos espirituais que o Senhor já nos concedeu, mas que nós precisamos entendê-las para vivê-las, Senhor. No nome de Jesus, abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, comprometidos com este estudo. Seja a tua bênção sobre cada um de nós e pedimos que teu Espírito Santo direcione essa aula e tudo o que fizermos. Em nome de Jesus. Amém. A primeira parte do nosso estudo vai falar sobre a nova posição em Cristo, né? Paulo, ele inicia assim, ele já nos dá a direção de que nós estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da nossa salvação. Isso é a nossa nova posição em Cristo, né? De pecadores a herdeiros da promessa, de pecadores a filhos reconciliados. Amém? Primeira parte deste texto vai falar sobre, em algumas versões, se você está fazendo a leitura bíblica nas linguagens mais tradicionais, você vai ver que a introdução, né, do versículo 3 pode estar como doxologia. E doxologia vem do grego, dox, glória, logia, palavra. Então, nós vemos que doxologia é o uso da palavra para glorificar. Isso quer dizer adoração? Sim. Mas isso quer dizer música? Não. Muitas vezes nós pensamos em adoração apenas com a música. Pensamos que o adorador é aquele que canta ao Senhor. É claro que a adoração sem doxologia não existe, mas a doxologia pode existir sem a adoração, aliás, sem a música, né? Porque é nós usando o nosso intelecto para engrandecer ao Senhor, nós usando a nossa mente, produzindo adoração ao Senhor, né? Dando glória ao Senhor através das nossas palavras, engrandecendo ao Senhor, né? Por isso, os nossos momentos de adoração, de louvor à igreja, não é para você ficar só assistindo, embora nós estamos num momento, né, de cultos online. Mas o louvor que você conhece a letra, abra sua boca e faça uma doxologia ao Senhor, né? Use a sua boca, use a sua palavra para render glória ao Senhor, né? E Paulo, ele inicia nos versículos dando glória a Deus, né? Fazendo com que o Senhor seja exaltado, seja glorificado, né? Mostrando as qualidades, os atributos de Deus aos efésios e a nós também, dizendo: nós não devemos começar nada sem antes atribuir a glória ao Senhor. Nós não podemos ter a presunção de começarmos algo, falarmos algo sem darmos glória ao Senhor. Logo em seguida, Paulo vai dar uma lista das bênçãos espirituais. É claro que já entendemos que as bênçãos espirituais não são materiais, né? Elas são de lugares celestiais, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, versículo 4. Nos predestinou para sermos filhos, versículo 5. Nos fez agradáveis para si, verso 6. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo, né? Nos limpou, nos justificou, nos redimiu, nos salvou através do sangue de Cristo. Verso 7. Acolheu-nos por sua vontade, né? Ele nos escolheu, por sua vontade ele nos acolheu. Do verso 8 ao 12 nós vemos essa identificação. Essas são as bênçãos espirituais. Muitas vezes nós vamos ouvir de diversos ministérios, de diversas pessoas que confessam a fé cristã, de que bênçãos materiais são bênçãos do Senhor.
As bênçãos materiais são frutos do seu trabalho, do seu esforço, no qual você vai atribuir a Deus a sua saúde, o seu esforço, o seu trabalho, pela conquista que o Senhor concedeu a você ter, né? Mas as bênçãos espirituais atribuídas na Bíblia são sempre bênçãos sobre a nossa salvação, o que diz respeito à nossa nova posição em Cristo. E a nossa nova condição, né? O nosso novo modo de vida está em Cristo. Né? A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir da pessoa e da obra de Cristo no Calvário. Sem a cruz, Jesus seria um excelente profeta. Sem a cruz, Jesus seria um grande sábio. Sem a cruz, Jesus seria o que os filósofos e que as outras religiões acreditam que ele é, né? Um grande homem, aliás, acredita no que ele foi. Um grande homem, um grande profeta, um homem bom que fez grandes coisas, mas na verdade é o Espírito Santo que vai nos indicar de que Jesus não foi, mas de que Jesus é. Jesus é o grande Salvador da humanidade e ele em si reconcilia tudo, tanto as coisas que estão aqui na terra como as coisas que estão no céu, fazendo com que essa divisão se torne uma única coisa, o seu reino que está por vir. E essa é a nova condição que temos em Cristo, essa nova mentalidade e esse novo posicionamento. Antes, nós éramos como ovelhas sem pastor, mas uma vez que ouvimos a voz do Senhor, somos suas ovelhas. As ovelhas reconhecem a voz do pastor e o seguem, e ele é o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Uma vez em Cristo, salvos por Cristo, cremos em Cristo, nós somos abençoados por todas as sortes de bênçãos espirituais. E isso tem muito a ver com o segundo tópico, né? Uma vida cristocêntrica neste mundo. A revelação do mistério, né? Paulo ele vai descrever a partir do verso 9 de que o Senhor ele se revelou a nós segundo a sua vontade. Não existe uma regra, não temos como colocar o Senhor numa bancada e fazermos uma anatomia de Deus. Isso não existe. Tem até um louvor bonito, né, do preto por branco, preto por branco, chamado Ninguém Explica a Deus. E é muito interessante que de fato é isso. Ninguém explica a Deus. O Senhor ele se revela conforme a sua vontade e ele se revela progressivamente, né? Quando estudamos o Velho Testamento, nós vemos que o Senhor revelou as sombras no Velho Testamento para mostrar aquilo que era o propósito eterno dele, em Cristo, né? Cristo é o propósito dele e em Cristo todas as coisas vão se converger, vão voltar a ser uma única coisa, tá bom? Então o Senhor, ele vai revelar a sua vontade, o mistério da sua salvação através de Jesus Cristo, de forma gradual e pela fé, né? A plenitude dos tempos. Nós vemos Paulo fazendo essa expressão, o uso dessa expressão, a plenitude dos tempos. Esse termo, a plenitude dos tempos, né? O termo plenitude é inteiro, integridade, completo. Então, em Cristo, tudo vai ser completo. Não haverá arestas, porque em Cristo nós vamos ser um, né? O propósito de Deus. O Senhor ele não criou a humanidade para ser pecadora e estar distante dele. O Senhor não criou as doenças, o Senhor não fez com que nós padecêssemos, né? Foi o nosso distanciamento, foram as nossas escolhas, né? Foi a atitude de Adão e Eva ali da humanidade que nos separou do Senhor. E ele mesmo refez a aliança que ele não quebrou, né? Por isso que nós
precisamos entender que a religião é o esforço humano de chegar até o Senhor, mas o Evangelho é a consumação, é a atitude de Deus se chegar a nós novamente. Por isso, nenhuma religião irá levar ao Senhor, porque a religião é a nossa tentativa de nos achegarmos a Ele. Mas o Evangelho, Jesus, Ele sim fez essa ligação de volta. E do modo certo, o caminho de volta é Deus até nós, para que nós pudéssemos chegar até Ele novamente. E é sobre isso que Paulo vai falar, né? É sobre isso que ele fala em relação à plenitude dos tempos, onde tudo vai voltar ao seu devido lugar, sob o senhorio de Jesus. E ele termina, né, dando ênfase às bênçãos espirituais novamente, voltando a sermos gratos por isso, sermos gratos por esse sacrifício de Jesus, sendo grato por essa expiação dos nossos pecados. Jesus não morreu na cruz e só nos salvou. Quando eu falo só, parece que, nossa, mas só, não, é claro, já é grandioso, né? Como falamos aqui agora, a religião é o nosso esforço para com Deus, o Evangelho é a atitude de Deus, é a consumação, é o ato final de Deus para se chegar a nós, e é único, não é necessário mais nada. Jesus já pagou esse preço. Mas é interessante que muitos de nós entendemos isso, mas não vivemos isso. E quando o tópico aqui fala sobre uma vida cristocêntrica, é uma vida que reconheça isso, que reconheça Jesus em todas as suas áreas. Jesus, ele não pode fazer parte da sua vida só na quinta-feira. Jesus não pode fazer parte da sua vida só na quarta-feira. Jesus não pode fazer parte da sua vida só no dia do culto presencial. Jesus não pode fazer parte da sua vida em pontos específicos que você determina. Não. Jesus, se ele e nele há a plenitude dos tempos, onde tudo se funde, a sua vida, a sua rotina também deve estar inserida nisso. Você precisa inserir Jesus, ou permitir ser inserido em Jesus. Que às vezes você pode dizer, não, eu cuido da minha vida, das minhas tarefas, das minhas coisas, e eu deixo Jesus aqui na estante, e quando for necessário eu pego Jesus. Né? Hoje, quarta-feira, eu pego Jesus por causa do estudo bíblico, aí eu devolvo ele para a estante e eu só vou pegar no culto. Ah, se der tempo eu pego no sábado. Ah, se não eu pego no domingo. Ou então eu só pego quando tiver um culto presencial. E não se trata disso. Uma vida cristocêntrica é uma vida onde Cristo está no centro. E você já foi inserido nela. Por quê? Porque Cristo, né? Deus em Cristo te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então não tem como você definir, ó meu gatinho aqui, ó. Você definir que Deus vai fazer parte da sua vida apenas em alguns aspectos, em todos os aspectos, não apenas em alguns. E o último tópico é o Espírito Santo, o penhor da nossa herança, né? Ele é o selo, ele é a validade de que estamos inseridos neste plano divino do Senhor, né? O plano da salvação nos insere, né? Através do Espírito Santo. É Ele que nos faz crer, é Ele que nos faz entender isso não apenas intelectualmente, mas entendermos e termos uma visão de fé nas Escrituras, naquilo que vemos aqui. Quando Paulo fala que o selo do Espírito, né, na época em que essa carta foi inserida, o selo, o carimbo, né, era algo de evidência, algo de propriedade, algo que estabelecia a qualidade disso. Hoje nós ainda usamos, né, o selo do Inmetro é a garantia de que aquele produto tem qualidade. O selo da Anvisa é a garantia de que os medicamentos, né, e produtos hospitalares têm qualidade.
Então nós ainda usamos o selo de qualidade. E o nosso selo de qualidade de salvação é o selo do Espírito Santo. O selo, né, simboliza que nós fazemos parte de propriedade do Senhor. Nós somos salvos em Cristo Jesus e cremos nisso porque fomos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos inseriu nessa nova realidade, na realidade de vivermos uma vida com Deus, numa realidade em que nós somos um com Cristo e somos uns com os outros. Somos nós, ok? E o penhor dessa herança? O penhor dessa herança tem ligação semelhante ao selo, né? Se o selo era a garantia de que aquilo era viável, o penhor também. O penhor era o preço pago, né? A primeira parcela era o preço pago, era o depósito feito. Nós entendemos que, através do Espírito Santo, nós temos essa garantia e essa certeza. E, aliás, vemos esse valor, a importância da nossa salvação, né? Uma vez salvos, sempre salvos, ok. Mas, uma vez salvos, vivemos uma vida cristocêntrica. Uma vez salvos, damos valor a esta salvação e vivemos uma vida de acordo a adorar a esse Deus que nos salvou através do seu Filho. Né? Não é possível nós dizermos que temos uma relação com o Senhor e não vivemos para o Senhor. Cremos no Senhor, mas não fazemos conta, né, de consagrar a nossa vida a Ele, de não reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Então, o penhor do Espírito Santo vem como prova de valorização a isso. Um preço foi pago e o Espírito Santo nos dá esse penhor, nos dá esse valor de que nós possamos reconhecer que a nossa salvação nos dá graça, mas ela não foi de graça. A graça não é barata, a graça custou o preço, como nós costumamos contar aqui para as crianças na Páscoa, né? Uma época cheia de doces e chocolates. É interessante nós frisarmos e nos lembrarmos que a Páscoa não é doce. A sexta-feira foi amarga, doce foi o domingo da salvação, né? Para aqueles que ouviram, para aqueles que viram a rocha ali vazia, para aqueles que viram os cravos, né? Os furos dos cravos nas mãos de Cristo depois. Mas a Páscoa é amarga. O preço pago foi um preço muito alto. E esse é o penhor que deve sempre estar na nossa lembrança, de que nós fomos salvos através do sacrifício de Cristo Jesus. E quando temos essa consciência, o Espírito Santo nos selou, nos dando essa consciência de que nós precisamos de um Salvador porque somos pecadores. E que este Salvador veio, morreu em uma cruz, no nosso lugar. E que nós também estamos inseridos nessa crucificação. Não foi só ele que morreu. O Espírito Santo nos faz entender que nós morremos com ele. Que nós também fazemos parte daquela crucificação. Por isso participamos da ceia do Senhor, sabendo que não é só Jesus que foi colocado ali, mas que nós somos um com Ele quando morremos para a nossa vida de pecado, quando morremos para a nossa vida de egoísmo, quando paramos de agir conforme as nossas vontades, mas começamos a pensar naquilo que Deus pensa, naquilo que é o propósito eterno de Deus, um relacionamento de família, um relacionamento santo, sem egoísmos, sem ciúmes, mas um relacionamento onde a justiça prevaleça, onde a ética prevaleça, o amor ao próximo prevaleça. E isso só o Espírito Santo pode fazer. Não é os nossos pensamentos positivos, não é a nossa eloquência, não é a nossa inteligência, o nosso intelecto que pode nos levar a ter uma conduta santa. O que nos leva a ter essa conduta em Cristo é o Espírito Santo. Encerramos o nosso estudo então com a visão de Efésios 1, do 3 ao 14,
quando Paulo nos inspira a termos uma adoração genuína, usando a nossa inteligência, o nosso entendimento para adorar a Deus segundo aquilo que Ele é, segundo aquilo que Ele se revela, né? Reconhecendo a sua bondade e a sua soberania. Paulo também nos mostra que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, por isso devemos viver uma vida que reconheça Cristo, né, e que transcenda Cristo nas nossas relações, nos nossos comportamentos. Devemos ter uma vida cristocêntrica, como vimos. Paulo também nos mostra de que os mistérios, né, o mistério dessa reconciliação, o Senhor reconciliando tanto a terra como o céu em Cristo Jesus, é um mistério que foi revelado primeiro aos judeus, né? Primeiro a eles ali, quando ele fala sobre a sua escolha, mas que também nós estamos inseridos nesta promessa, nesse propósito. O plano eterno de Deus de salvação tem-nos também como participantes, não apenas o povo judeu, como ele diz, não, primeiro nós e agora vós. Então, nós somos inseridos neste plano eterno de salvação do Senhor e é o Espírito Santo que nos dá essa certeza, é o Espírito Santo que sela as nossas vidas e nos dá o penhor dessa esperança, dessa fé. Espero que vocês se dediquem aos estudos, leiam um comentário bíblico que vai auxiliar muito vocês em relação ao entendimento das Escrituras, memorizem o versículo, e na próxima semana nós vamos estar juntos estudando a terceira aula, tá bom? Sigam lá a nossa plataforma do estudo bíblico, vejam as atividades que vocês ainda não fizeram, façam as atividades. Lembrem-se, o nosso estudo bíblico não é acadêmico, né? Ele tem o interesse, tem o objetivo de fazer com que você desperte o seu interesse nas coisas do Senhor, no conhecimento bíblico, e você possa fazer a sua caminhada, quem sabe acadêmica, em relação aos estudos das Escrituras. Mas nós queremos fortalecer a sua fé através da palavra de Deus. Então, dedique-se ao estudo, inspire, motive os outros irmãos da igreja a participarem do nosso estudo bíblico. Seja você uma luz, né, um farol no meio da escuridão para inspirar outras pessoas a crerem nas Escrituras, a crerem na palavra de Deus. Um grande beijo, tenham uma excelente noite, fiquem com Deus, até a próxima semana. Tchau, tchau.